Fique com a gente em A Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Hoje o tema é segurança alimentar. Vamos fazer um balanço da conferência internacional realizada em São Paulo na semana passada. E aqui com a gente, Daniel Vargas, que é professor de Economia e Direito da FGV. E nessa conferência foi o coordenador científico, né, professor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Joyce. É um prazer voltar e conversar com você. A Conferência Internacional Josué de Castro sobre Segurança Alimentar e Combate à Fome foi realizada pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais em São Paulo na semana passada. O encontro reuniu produtores rurais e pesquisadores de vários países. Vamos ouvir o que disse Aldo Rebelo sobre o objetivo do evento. Nós tínhamos até agora uma agenda de disputa comercial entre produtores rurais, onde um produtor do Brasil compete com o da Argentina, com o dos Estados Unidos, com o do Canadá, o da Austrália e assim por diante. E nós substituímos nessa conferência essa agenda da competição entre produtores por uma agenda da unidade dos produtores em torno do desafio comum, que é promover a segurança alimentar e o combate à fome no mundo. O professor Daniel Vargas, como eu já disse aqui, foi coordenador científico, né, da conferência. Professor, você inclusive falou sobre a produção de alimentos, uma tarefa produtiva, cada vez mais sustentável, está na boca do povo. Tudo se fala em verde, mas o que é esse verde? O que significa esse verde? Eu acho que o problema começa justamente aí, Joyce. Hoje, quando se debate a importância do verde, muitas vezes as pessoas olham como se fosse uma cor, como se fosse um emblema, né? Algo que pode ser captado pelos sentidos para diferenciar o que é sustentável do que não é. Mas, na realidade, na prática, esse debate no mundo é um debate econômico. Verde é uma condição objetiva que define quais atividades econômicas são produtivas e sustentáveis e merecem ser apoiadas e quais não são. O que acontece na prática, no entanto, é que a definição do que é verde não foi construída nem inventada por nós. Ela foi feita ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo por países temperados sob a liderança da Europa. Então a Europa saiu na frente e cunhou um conjunto de referenciais, que são métricas, são metodologias, são parâmetros. E esse conjunto de referencial entra na economia, separa o joio do trigo, apoia algumas atividades e pune outras. Quais? Aquelas que são ajustadas à realidade produtiva, de lá são apoiadas. E as que têm outras propriedades ou características, como a realidade produtiva no nosso mundo tropical, são ignoradas ou muitas vezes proibidas. Então, o grande desafio aqui é a gente entender como nós podemos e devemos trabalhar para tropicalizar o verde, para ajustar esses referenciais a realidades do mundo diferentes como a nossa, tendo em vista que é na nossa realidade, é aqui no cinturão tropical do mundo, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da produção de alimentos que vai garantir a segurança alimentar no futuro. Professor, e todo mundo de olho no Brasil, porque o Brasil usa menos de 8% do território pro agro. Países da Europa chegam a 50%, 65%, China, onde nós temos potencial de crescimento no Brasil. Dá a impressão que a Europa quer passar a responsabilidade do verde, essa sustentabilidade que eles não têm mais condições de manter, para o Brasil. Eu acho que um verde com características temperadas é, no fundo, um discurso que serve para criar protecionismos e proibições. Na prática, a verdade tem que ser dita com muita transparência. A agenda da sustentabilidade, como ela avançou, em particular no uso da terra nos últimos anos, se converteu em uma agenda proibitiva. Toda vez que um produtor toca o solo, nessas referências gerais do debate internacional, ele está provocando uma ameaça à humanidade, está desequilibrando a terra, está causando a nossa insegurança, quando na verdade é o contrário. Quando nós conhecemos a maneira como a agricultura funciona no Brasil, todo o nosso histórico de inovações, as práticas que são hoje desempenhadas neste momento, na vasta maioria da nossa produção, o que nós temos é um dínamo de virtudes, de características ímpares, que já revelam o nosso potencial, e nós sabemos disso, mas que o mundo ainda precisa reconhecer. Entre os palestrantes estavam Joachim Rudwig, presidente da Associação dos Agricultores Alemães,
E o professor Daniel conversou com ele, gravou algumas entrevistas para nós aqui, nós vamos rodar aí. As diferenças das situações entre a América do Sul, Brasil e Europa. Aqui no Brasil estão concentrados em questões sobre como alimentar o mundo, como lutar contra a fome, como deixar ainda mais eficiente o setor agrícola. Na Alemanha e na Europa existem discussões sobre mudanças climáticas, sobre bem-estar animal, sobre meio ambiente. Sim, nós queremos produzir uma forma mais sustentável. Queremos achar uma solução como as mudanças climáticas que os produtores rurais estão enfrentando, mas baseados em ciência. Precisamos de colaboração entre ciência e setor agrícola. Entre ciência, setor agrícola e políticos. O professor Daniel também conversou com Pablo César Perdomo, que é presidente de Cooperativas Agrárias Federadas do Uruguai. Também falou com a Força do Agro. En Uruguay decimos que el agro es parte de la solución de todos estos temas y básicamente tenemos que tener muy No Uruguai, dizemos que o agro é parte da solução de todos esses temas. E basicamente precisamos ter muito claros quais são os 3 pilares que sustentam isso tudo, que são o pilar econômico, o pilar sustentável e a parte ambiental. Sem essas 3 partes, lamentavelmente, esse mundo não vai andar para frente. E para que isso tudo ocorra, o negócio deve ser rentável, que seja grande, pequeno ou médio, seja familiar ou empresarial. Deve ter um compromisso ambiental que nós das cooperativas temos muito claro, pois moramos no lugar onde produzimos e criamos nossos filhos também. E, portanto, como os mais interessados em discutir esse tema, mas não de um ponto de vista ideológico nem romântico, mas sincero, na base dos fatos e para poder dialogar francamente e como ocorreu hoje. Você sabe que a revista Oeste, a Força do Agro, não recebe verba pública. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros. Temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A Força do Agro pontua o nosso perfil no Instagram, siga lá e também se inscreva no canal A Força do Agro no YouTube. Faça sua inscrição, acione o sininho para receber notificações para
assistir a íntegra desse e outros programas. Professor, segurança alimentar é um tema fundamental. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente fala de alimento. Sem alimento não há vida. Não adianta pregar, vamos preservar aqui, não vamos fazer lá, colar. Se não tiver comida, não tem vida. É a base do corpo e a base de qualquer sociedade. O grande paradoxo de toda essa discussão que está acontecendo no mundo hoje, Joyce, é que nós começamos a povoar a agenda de debate sobre problemas globais de preocupações relevantes, mas as mais diversas. E a partir desse conjunto de preocupações, com o clima, que é importante, com a biodiversidade, que é importante, questões sociais, questões de gênero, questões de minorias, nós acabamos, ao mesmo tempo, esquecendo-nos de que na base de tudo isso está a necessidade do alimento, no tempo certo, na hora certa, para cada pessoa desse planeta. No momento em que o mundo sabe que a trajetória de aumento populacional nos próximos anos vai fazer com que a população mundial chegue a 10 bilhões de pessoas. E a FAO, com os estudos, revela que há necessidade de aumentar a produção de alimentos para atender essa demanda global em torno de 40%. E o local do planeta que terá a tarefa para garantir que essa alimentação do mundo se realize com mais vigor, com mais segurança, é justamente essa parte da produção tropical que acontece aqui no Brasil. Agora, muito embora isso seja o óbvio, que todo mundo deveria entender, o evidente, sem alimento não há mais nada, nós acabamos nos esquecendo de uma ordem de prioridades das coisas e nos perdemos numa penumbra de preocupações relevantes, porém, que precisam ser encaixadas no que vem primeiro, em primeiro lugar, a produção de alimentos para alimentar cada indivíduo e cada cidadão desse planeta. Já passou da hora, mas ainda há tempo. Nós temos que mudar esse discurso negacionista, esse discurso negativo, criado por instituições internacionais e repassadas por ONG. Nós temos que criar uma agenda positiva. E os alimentos vêm do agro. Entre os nomes brasileiros também estavam Maria Cecília Zenezo-Quemaero. Ela também comentou sobre a produção agrícola em terras indígenas. A cooperativa hoje ela luta, né, para legalizar a produção, para ela exportar. Como que a gente vai poder combater a fome no mundo se a gente não consegue legalizar, né? Os governos fecham os olhos para a gente, né? Quer dizer, porque ele quer colocar o indígena lá atrás, né? Lá atrás, como se ele pudesse viver na roça de toco. Sendo que hoje não dá mais, hoje falta alimento, porque não se tem mais pesca, né? Não se tem mais caça no território. A maioria das caças vão para as fazendas, então você não pode ir caçar e depender daquela alimentação. Se for depender daquela alimentação, o povo passa fome. A maioria hoje, como se diz, existem alguns territórios indígenas que passam fome. Bom, os indígenas, professor, eles usam 1% do território para produzir nas áreas indígenas e as organizações ambientais ainda dizem que eles estão desmatando, que foi aí o que essa indígena, né, agrônoma, comentou na entrevista. E é muito preconceito ainda que o agro indígena sofre, né? Eu acho que toda essa discussão sobre a produção de alimentos é marcada por mitos. E entre esses mitos, me parece que um dos mais dolorosos está associado à posição e o papel das comunidades indígenas. Eu entendo, Joyce, que não existe uma comunidade indígena. Existem várias, com graus diferentes de socialização, com expectativas e condições de vida variadas, mas, em geral, são imensamente pobres, abandonados e sofrem literalmente sem acesso e oportunidade a nada. Quando nós temos nesse ambiente um conjunto de pessoas e uma tribo indígena que, apesar das suas circunstâncias, com o seu aprendizado, com a sua escolha autônoma, decide produzir alimentos, e o efeito real disso é melhorar significativamente a sua qualidade de vida, qual deve ser a nossa postura ou reação diante disso? O que nós temos feito hoje, em grande medida no debate brasileiro e internacional, é recusar, é proibir. É dizer, vocês devem ser uma espécie de tótem para a admiração de uma antropologia ultrapassada. Não. Nós precisamos olhar para eles e dizer, vocês, com as suas dificuldades e liderança, conseguiram construir uma trajetória que lhe permite, inclusive, financiar e garantir a manutenção da sua cultura, do seu povo.
Hoje, este exemplo que nós estamos debatendo é um exemplo de um grupo indígena que usa uma fração ínfima do seu território para produzir. E com isso, tem ganhado não só em renda, em recursos, mas em autonomia para construir o seu próprio futuro. Isso é admirável. Isso se chama humanidade. E é isso que eu acho que a gente precisa reconhecer, aplaudir e apoiar, entre outras organizações no Brasil. Exatamente, nossa, porque cadê os direitos humanos, nesse caso aí dos indígenas? O indígena está falando, eu quero produzir, eu quero crescer, ele quer, ele precisa evoluir. É um direito que todo ser humano tem, como o agro evoluiu, como a gente evolui, é um direito também do indígena, né? Eu acho que a questão indígena foi marcada ao longo do último século por uma vertente muito particular do pensamento. Um estilo específico de antropologia e de sociologia cultural que vê o índio como uma espécie de refém ou de pequena peça em uma engrenagem cultural soberana. Então, o que vem primeiro é a cultura, são os valores, é a tradição do passado. E o indígena, dentro desse esquema, tem uma única opção, se ajustar e aceitar. O que nós estamos vendo, na verdade, é um conjunto de lideranças indígenas em debate, em diálogo com a sua própria tradição, que cria caminhos de futuro, que revela potencialidades, oportunidades, esperanças novas, que, por sua vez, expandem as suas próprias possibilidades de vida. Fazer isso, a meu ver, não é negar as tradições, os valores que eles têm, entender que essas tradições e valores não são estanques no tempo, não são parados na história, eles também evoluem. Evoluem a partir do diálogo, com a decisão, com o interesse, com a humanidade de cada indivíduo. Então, o que deve vir em primeiro lugar, a meu ver, não é um retrato de uma cultura estanque do passado. O nosso papel não é exigir que os nossos indígenas voltem a 1500. O que nós queremos é que eles sejam a referência de beleza, de economia, de progresso, de liderança para todos nós. Nós, brasileiros, somos também indígenas. Mas nós queremos que, para isso mesmo se materialize, se concretize, que sejam tratados com prioridade, reconhecendo a sua autonomia e o seu direito de prosperar. Fazer isso, Joyce, é sermos todos nós mais brasileiros e não menos. Exatamente, se a gente for ver quem é brasileiro mesmo é o indígena, porque nós outros somos descendentes de europeus, de outros países, mas o indígena é nato aqui do Brasil, né? Rui Mao é mais um nome internacional, ele é professor e vice-diretor da Academia Chinesa de Desenvolvimento Rural, numa universidade da China. Ele também falou para a Força do Agro. O mundo hoje fez muitos progressos sobre segurança alimentar, mas agora o mercado de alimentos mundial está sofrendo muitas pressões, seja do lado da demanda, seja da oferta. Minha ideia é que realmente devemos reforçar o sistema comercial do setor agrícola para reduzir medidas protecionistas e introduzir a transformação para um sistema comercial sustentável, ecológico e inclusivo. Em um dos painéis, como o professor de Oxford, Miles Allen, ele é um dos principais cientistas climáticos, se não o maior, climáticos do metano do planeta, e a discussão foi sobre o papel social da carne. Um aspecto, professor, fundamental apresentado por ele é que a pecuária é apontada como vilã. E, na verdade, ela ajuda na absorção de metano. É um discurso que nós temos que mudar. E isso precisa ser mudado no mundo inteiro, Joyce. É muito interessante que o debate brasileiro, muitas vezes, acaba sendo controlado por muito poucas pessoas e organizações. Talvez seja natural, são os especialistas que lidam com o tema e que têm mais espaço de manifestar sua opinião na imprensa. O que foi interessante nessa discussão com o Miles Allen foi trazer um pouco de oxigênio do debate científico mais avançado do planeta que acontece lá fora. Então, a conferência trouxe para a nossa discussão lideranças que participam nessa conversa no mais alto nível científico internacional. E o Miles Allen é a grande referência do metano no planeta. Seus estudos têm sido reconhecidos, inclusive pelo próprio IPCC, o maior braço científico da discussão climática internacional. E ele tem destacado que a pecuária, longe de ser um problema fundamental para o clima, pode, na verdade, ser uma aliada fundamental da solução. O erro, diz ele, é que nós olhamos para o metano com uma visão um pouco simplista. A gente simplesmente raciocina dizendo assim: o metano provoca aquecimento global. A pecuária, no seu processo digestivo, emite metano. Logo, para equilíbrio do planeta, precisamos proibir ou paralisar a pecuária. O que ele diz não, é o contrário. A pecuária, na verdade, está em ciclo com a atmosfera. O boi, ele consome um gás carbônico que é absorvido via fotossíntese da planta, entra no seu processo digestivo. Ele libera o metano, que daí a 10 anos volta a ser
a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera antes. Portanto, quando nós calculamos a contribuição da pecuária para o aquecimento global, nós precisamos ter a capacidade de compreender esse ciclo e entender que nesse processo, cada boi, no entanto, tem um potencial de aquecimento muito pequeno. E a grande questão, portanto, que ele coloca é, se nós melhorarmos a produtividade da pecuária, a pecuária pode não apenas não causar nenhum problema, mas pode ser uma alavanca para o esfriamento da atmosfera. Porque significa que nós vamos ter a capacidade de produzir mais carne com menos intensidade de emissões, produzir uma comida com menos impacto ambiental. E isso passa, de uma forma decisiva, diz ele, pelo aprimoramento, pelo investimento, por novas tecnologias, pela gestão da fazenda, pelo aumento da renda e da riqueza do produtor. Inclusive, Joyce, sugere ele, com pagamento pelo serviço ambiental que a pecuária oferece ao clima. E quem diz isso, que a pecuária ela pode ser uma solução no clima, é o maior especialista climático de metano no planeta. Mas aí tem aquele do contra, que pode chegar e falar, mas e o desmatamento? As árvores desmatadas para pastagem. Hoje a gente tem tantas soluções, a integração pecuária, lavoura, floresta, que é para você criar o gado com a sombra das árvores, você produz madeira. De novo, tudo isso relacionado à segurança alimentar. Sem dúvida, Joyce. Eu acho que aqui a grande variável, a grande mudança, o sinal que mudou, e me parece que isso está disseminado em vários dos painéis, discussões, lideranças que participaram dessa conferência. É entender que, para o avanço da própria agenda climática e sustentável no planeta, o fundamental é ter produção de alimentos mais produtiva, com mais capacidade, com mais geração de renda, com mais benefício para quem trabalha e produz e também para os países que têm nessa atividade uma atividade central da sua economia. Olhar, portanto, para o alimento e para os produtores como protagonistas nessa agenda internacional cujo objetivo número 1, Joyce, número 1, é a segurança alimentar. Um dos nomes também internacionais, Diana Rodger, diretora da Global Food Justice Alliance, também falou com a Força do Agro. Há uma incompreensão quando se fala em consumo de carne e mudanças climáticas. A falta de clareza também paira sobre a ética de comer ou não carne de animais, o que gera uma espécie de desconforto. Existe muita desinformação lá fora. Grande parte disso vem de organizações que ganham dinheiro na base da exclusão de carnes. Organizações como a indústria do petróleo, a indústria dos alimentos ultraprocessados e da carne artificial impulsionam essas desinformações. Contudo, a carne, especialmente a vermelha e a bovina, é muito importante, além de ser a mais acessível fonte de proteínas. É também uma fundamental fonte de ferro, de vitamina B2, de zinco e de outros nutrientes. A carne vermelha também possui um baixo teor calórico. Esse alimento, além de ser uma solução para o problema da fome, serve para pessoas obesas de uma forma geral. Uma pessoa que está acima do peso pode, ao mesmo tempo, não estar bem nutrida pelo consumo incorreto de calorias. Vamos ouvir agora Marcelo Regunaga, diretor do Grupo de Países Produtores do Sul. Ele também é ex-ministro da Agricultura da Argentina. O Mercosul é uma das regiões do mundo com a maior taxa de energias renováveis, a maior dotação de água do mundo. E, além disso, temos um sistema científico e tecnológico muito avançado. Isso foi complementado com legislações muito avançadas, como a legislação da proteção ambiental no Brasil. E por isso temos um setor empresarial que massivamente no agronegócio adotou essas tecnologias com as quais o Brasil liderou esse processo. O Brasil é o país que mais cresce no mundo nesse setor, na base da produtividade, na base da tecnologia, e com isso se tornou o primeiro exportador mundial de líquido de alimentos. E a tendência é que isso prossiga, pois nossas potencialidades são muito grandes. Além disso, somos um continente de paz. E esses outros temas chaves, onde podemos garantir ao mundo que vamos abastecê-los e que não terão interrupções, como ocorreu lamentavelmente no caso da Ucrânia, onde ocorreram interrupções por parte da Rússia.
Já o brasileiro Alfredo Oma, pesquisador da Embrapa Oriental, comentou sobre a produção agrícola e pecuária na Amazônia. A pecuária na Amazônia hoje chegou ao nível de 104 milhões de cabeças de gado, né? 44% do rebanho brasileiro hoje encontra-se na Amazônia, né? Tem uma importância tanto para pequenos produtores, médios e grandes produtores, né? Pequenos produtores, sobretudo, que vivem, por exemplo, da produção de leite, né? Principalmente no estado do Pará e em Rondônia, né? Agora, nós temos aí um grande desafio, é aumentar a produtividade desse setor que é muito baixa, né? Nós temos aí, por exemplo, pequenos produtores tirando 1 litro de leite de vaca dia e chega ao outro extremo, produtores fazendo transplante de embriões. Está havendo já uma grande mudança, que eu estou chamando de uma mudança da pecuarização para a agriculturização, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre a Conferência Internacional de Segurança Alimentar. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de mortes, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora! Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. O patrono da conferência foi Alisson Paulinelli, considerado um dos grandes nomes da modernização da agropecuária, um dos nomes que estruturou a Embrapa. Já a conferência leva o nome de outra pessoa importante no setor, Josué de Castro, um médico e nutrólogo pernambucano que ficou conhecido pela luta contra a fome. Professor, como foi a escolha deles e também dos palestrantes? Você conseguiu reunir um grupo bem seleto? Eu acho que os principais nomes de produtores e pesquisadores ligados ao agro, você conseguiu reunir em São Paulo nessa conferência? Eu colaborei, Joyce. Eu não fui a única pessoa que decidiu os nomes. Na verdade, tem uma equipe grande e a liderança da conferência foi realizada pelo secretário Aldo Rebelo. Mas nós tivemos essa preocupação de reunir aqui alguns expoentes do mundo que entendem como a segurança alimentar é uma prioridade para o Brasil e para o planeta ao longo das próximas décadas. E o patrono e o nome da conferência são nomes de grandes brasileiros. De certo modo, são pessoas que tiveram uma trajetória heróica, que reposicionaram o Brasil no mundo, com visões diferentes, é verdade. Não é? De um lado, um médico preocupado com a distribuição do alimento. Do outro lado, um agrônomo preocupado com a produção de alimentos. Mas ambos com uma compreensão muito fundamental. A agenda alimentar não é só uma agenda física, uma agenda setorial, uma agenda particular, mas é a base, é o centro para a gente pensar a estrutura das sociedades e cada vez mais do planeta. E para ambos, essa era uma agenda que posicionava o Brasil como protagonista global. Ambos, na verdade, mostram para o mundo que, longe de sermos um problema, o Brasil pode e deve ser um protagonista na criação de iniciativas, lideranças, projetos que reúna esse cinturão tropical do mundo
países em desenvolvimento, oferecendo a partir da comida a oportunidade de progresso. Talvez seja essa uma das mensagens que fica agora para o futuro. O mundo continuará com seus debates, as suas preocupações, mas tudo isso precisa ter como referência central o papel estratégico e moral da comida. E esses nomes são conhecidos, são defensores, conhecedores do agro, e reuni-los em São Paulo só podia ser uma ideia do Aldo Rebelo, que é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, que foi organizador aí desse evento. E são pessoas que falam, que defendem o agro, que querem ouvir o Brasil, que querem mostrar o Brasil como protagonista para o mundo e não a gente simplesmente pegar aqueles exemplos da Europa, exemplo dos Estados Unidos. O Brasil é exemplo para o mundo, né? Eles estão rompendo os silos e fazendo uma discussão que não é uma discussão só de especialistas particulares, mas é uma discussão de todos os setores e de todos os países. E ao fazer isso, é uma forma também da gente entender que quando a gente fragmenta a discussão sobre os desafios ou os problemas do agro e da humanidade, a gente acaba também criando privilégios para alguns e prejuízos para outros. Eu acho que o Brasil e boa parte do mundo hoje tem interesse em escancarar essa conversa e deixar aberto, com maior transparência, com maior rigor científico, com maior número de informações, qual é a realidade da segurança alimentar no planeta, quais são os desafios que são colocados diante de nós. E a partir daqui, de maneira aberta, verdadeiramente democrática, discutirmos e decidirmos o nosso futuro. O que a gente vai perceber, Joyce, é que em tudo isso, o Brasil não só tem um histórico exemplar, mas temos oportunidades ímpares de nos afirmarmos como uma das grandes lideranças e um dos países que pode dar uma imensa contribuição para boa parte do mundo ao longo das próximas décadas. Se você tiver alguma pergunta para o professor, para o Aldo Rebelo, para algum dos convidados que participaram da conferência, você mande para cá, no nosso quadro Pergunte ao Especialista. Você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome e a cidade de onde nos acompanha com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Professor, um prazer recebê-lo aqui com tantas boas notícias. Eu que agradeço, Joyce. Eu acho que você cumpre um papel muito importante de irrigar essa conversa nacional em contato com os produtores, com lideranças locais, para que todos entendam a oportunidade, os desafios que se colocam na frente de nós. Para tudo isso, eu acho que a gente precisa ter as portas do diálogo abertas e eu acho que a sua contribuição é absolutamente decisiva nesse processo. Obrigada, estamos aqui por você. Agradecemos a sua audiência diária. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.